É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que, para você que nos acompanha, a gente tem sempre aquele objetivo de trazer informações novas, atualizadas, da área da ciência da nutrição, e a gente espera que essas informações, então, possam mudar hábitos, promover novos caminhos no seu dia a dia, trazendo novas informações para você que nos acompanha. A gente fica muito feliz com toda a repercussão que esse podcast tem dado ao longo desse tempo. E para você que chega hoje, a gente pede então que você marque a gente aí no nosso canal do YouTube, ative as notificações, passe a ser inscrito no canal. E lembrando que a gente continua gravando à distância, né, no formato aqui de plataformas digitais. Então a gente pede desculpa por qualquer falha que possa estar ocorrendo, mas a gente tem procurado trazer o melhor material possível em termos de qualidade para você que nos acompanha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-treino. Essa é a temática hoje do nosso podcast. Muito baseada em entender um pouco as modificações bioquímicas, fisiológicas, que o pré-treino, ele na verdade exige para a gente e que, obviamente, a alimentação vai ter que trazer alguns cuidados. Para a gente conversar hoje um pouco sobre isso, nós convidamos o professor Dr. Carlos Fernando Araújo Lima de Oliveira. Olha, Luana, nome grande, alguém bastante importante. Eu sempre gosto de brincar assim, porque o Carlos é um grande amigo nosso. O Carlos, ele não é nutricionista, ele é formado em ciências biológicas, na modalidade de biomedicina, mas tem uma experiência muito grande nessa área. Ele fez mestrado e doutorado na área de biociências, inclusive fez uma parte lá do seu pós-doutorado na Áustria, e ele atua hoje como professor no programa de Alimentos e Nutrição da Unirio e também no Departamento de Genética e Biologia Molecular, onde ele faz parte do programa de Biologia Molecular do Instituto Biomédico da Unirio. E ele trabalha com genética molecular, biologia computacional, farmacologia, toxicologia, enfim. O Carlos é um professor com uma ampla experiência nessa área e a gente fica muito feliz, Carlos, de receber você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco da minha experiência. Eu queria destacar que, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre os pré-treinos e eu vou acabar falando um pouquinho sobre nutrigenômica, né? Então, não tem como, a minha área de essência é a genética, eu vou acabar falando um pouquinho sobre nutrigenômica. E eu não sei se vocês vão perguntar, assim, como é que, se vocês querem que eu conte um pouco da minha história, assim, de como a gente chegou até os pré-treinos, que eu acho que estão bombando assim nesse momento na, na vida científica do meu laboratório, mas basicamente a gente tem uma preocupação muito grande com aspectos regulatórios. Então, quando a gente pensa em qualquer produto que é consumido pelas populações humanas, a gente tem que pensar que eles, além de trazer benefícios, eles têm que ser seguros, né? Então, os pré-treinos eles são amplamente utilizados e eles são regulados como alimentos, mas eles têm compostos bioativos que são classificados como fármacos. Então, isso já nos deu um sinal de alerta há alguns anos atrás, e isso nos fez ficar pensando: bom, será que esses suplementos pré-treino são seguros no seu uso em qualquer dose? E aí, o, o Anderson falou um pouquinho, né, que eu tive uma experiência de fazer uma parte do doutorado na Áustria. Por acaso, eu estive na universidade que recebe o nome do Paracelso, que é o pai da toxicologia. E, Carlos, eu queria bom, te interromper. Queria te interromper justamente aí. A gente, quando começa o nosso podcast, a gente fica muito envolvido assim com a história daqueles convidados que chegam aqui no nosso podcast. E aí você começou a falar da Áustria, mas eu queria voltar um pouquinho mais atrás. Como é que você chega na área da biologia? Depois, como tá é que você bom. chega num laboratório para, enfim, caminhar dessa parte de pré-treino? Porque você tem uma caminhada, assim, bem legal e que vai sendo construída aos poucos. Eu acho que a gente sempre gosta de falar assim, o Carlos, como é que você aparece aqui nesse podcast?
Tá, então vamos lá. Desde quando eu me percebi cientista, talvez, né? Então, eu acho que desde da minha infância, assim, eu tinha a vontade, quando me perguntavam assim, o que que você quer ser quando crescer? Eu falava cientista maluco. Então, no final das contas, eu acho que é um pouco disso, assim, eu já tinha, sempre fui, fui uma criança muito perguntadora, muito questionador, eu acho que essa natureza investigativa foi incentivada, né, pelos meus pais, pelos meus avós, então eu tive a oportunidade de entender que talvez perguntar demais, o que que é isso? Para que serve aquilo? Me levasse para esse caminho da ciência. E, bom, no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer uma escola técnica federal e, assim, eu comecei a perceber que eu tinha uma aptidão para química, uma aptidão para essa área mais científica, mais da bancada, digamos assim, e me percebi, apesar de achar que não, mas me percebi talvez um pouco talentoso para a área de genética. E, se eu não me engano, eu estava no segundo ano, uma professora me inscreveu numa competição de genética que era sediada na Fiocruz, mas conduzida pela Unicamp, uma Olimpíada de Genética, e eu acabei ficando em segundo lugar, e aí falei, bom, caraca, eu sou bom em alguma coisa. E aí isso foi me fomentando a ideia. Eu acho que talvez eu vá para a área biológica, deixe um pouco a química e vá para a área biológica. Então, na época de fazer vestibular e tal, de escolher a carreira, eu acabei prestando vestibular para tudo quanto é área. Eu não tinha muita certeza, então eu passei para engenharia química na UERJ e passei para biomedicina na Unirio. E eu falei, bom, são duas áreas possíveis, mas acabei parando na biomedicina na Unirio. Como eu costumo brincar, a Unirio me escolheu, porque eu passei no segundo semestre e aí eu fui reclassificado para o primeiro. E aí entrei numa correria, assim, já era. Eu faço aniversário 27 de março, então já tinha passado meu aniversário quando eu fiz matrícula no primeiro semestre. Então era 2 de abril ou 3 de abril, o semestre já estava andando a beça e eu comecei a fazer a biomedicina e falei, bom, então a Unirio me escolheu. E aí eu acabei ficando, né, na biomedicina, porque aí eu me apaixonei pela área, tive a oportunidade de, na Unirio, conhecer importantes professores que me ajudaram a me consolidar enquanto cientista em informação e enquanto ser humano, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. E eu tive a oportunidade de conhecer a professora Regina Lugarinho, eu até falei dela hoje, e assim, no ano que eu defendi monografia, na verdade, um pouquinho antes de eu defender monografia, ela faleceu, e a Carmen Lúcia, a professora Carmen Lúcia, me acolheu, e ela falou, bom, fica aqui comigo, e me apresentou a professora Cláudia Ayub, que foi minha orientadora de mestrado, minha co-orientadora de mestrado. Aí a Cláudia, eu estava terminando uma graduação, e aí a Cláudia, bom, falou, vamos pensar num mestrado para você, e me apresentou ao professor Israel, que foi meu orientador de mestrado e de doutorado lá na UERJ, e por uma questão de calendário, de agenda, eu acabei fazendo a seleção para o mestrado da UERJ e fui, né, passei lá, passei em primeiro lugar, era um programa muito voltado para, né, o programa chama Biociências, mas ele é muito voltado para a área molecular. E aí eu comecei a trabalhar efetivamente com uma área específica da genética que a gente chama de mutagênese, que é entender como substâncias que estão no ambiente, em alimentos, contaminantes, fármacos, substâncias bioativas, são capazes de causar lesões no DNA. E também, de alguma forma, como essas substâncias são capazes de prevenir essas lesões no DNA. Por quê? A gente pensa assim, é óbvio que causar lesão no DNA é ruim, mas por que causar lesão no DNA é ruim? Porque é basicamente uma premissa, né? Não existe câncer sem haver mutação. Então,
A mutagênese se dedica muito a entender os mecanismos que levam à ocorrência desses danos e como as populações humanas estão expostas a esses danos e como a gente pode, por exemplo, modificando hábitos de vida, melhorar ou diminuir ou mitigar os danos causados por essas substâncias. E aí eu fui para esse laboratório, laboratório de mutagênese ambiental, na UERJ, trabalhar especificamente com fármacos. E aí há uma problemática importante para fármacos ligados a doenças negligenciadas, mas como, não sei se vocês já perceberam, né? Como eu sou meio hiperativo, assim, né? Eu comecei a me envolver nos projetos todos do laboratório. Então, preciso de ajuda aqui, me dá uma mãozinha. Aí eu fui. Me dá uma mãozinha. Aí eu fui. E a gente tinha um projeto no laboratório andando, que era um projeto com um aditivo alimentar chamado sorbitol, que é utilizado amplamente na indústria de alimentos e aparentemente é uma substância que é inerte, não causa grandes riscos à saúde, mas num cenário específico de vida, numa condição específica de momento de vida, então durante a amamentação, a exposição ao sorbitol, né, a gente usou um modelo animal, né, mas a gente admite que talvez nos humanos seja de modo similar. Durante a amamentação, a prole que recebeu o leite, a mãe tomava o sorbitol e aí dava de mamar para os ratinhos e a gente via que os filhotes tinham alterações. Diversas alterações, incluindo alterações do tipo mutagênicas. Então a gente viu alterações metabólicas, fisiológicas e alterações, né, com eventos de mutagenicidade. E aí eu fiquei com aquela história da nutrigenômica ali pendurada perto de mim. Falei, bom, esse é um negócio muito legal. Eu gosto muito de fármaco, eu acho importante contribuir para entender os riscos que esses fármacos causam, mas o negócio do alimento ficou ali. E aí eu falei, bom, então a nutrição meio que... A ciência já estava na minha vida desde sempre, mas a nutrição meio que entrou de paraquedas. E aí eu comecei a estudar muito sobre assuntos regulatórios ligados à comida, né? A gente fala muito sobre a legislação para liberar um fármaco no mercado. A gente viu isso agora, né, recentemente com a vacina. Então, o que, que é fase 2, fase 3, passa no CEMED ou não passa no CEMED. A gente viu um pouco Conitec, apareceram nomes nos jornais e a gente começou a entender um pouco melhor como funciona a vigilância sanitária, ou a vigilância em saúde, né? Mas isso para medicamento é muito claro, mas para alimento é meio confuso. Então, eu comecei a me debruçar um pouco sobre isso, entender como funcionava um pouco a legislação do Brasil e fora do Brasil. Acabou que esse trabalho do sorbitol, só para finalizar e chegar até os pré-treinos, esse trabalho do sorbitol, com esse trabalho, eu ganhei um prêmio num congresso internacional e na área de mutagênese. Isso é muito importante, foi a primeira vez onde eu me senti cientista mesmo. Falei, bom, estava no doutorado, eu estava lá na Áustria, e aí, bom, eu sou um cientista, né? Pessoas super importantes da ciência, da genética, reconheceram a minha contribuição para a área. Eu falei, caraca, aqui eu sou um cientista. Ali eu me senti efetivamente um cientista. E como essa história se emenda com os suplementos pré-treino? Dentro desse conjunto de substâncias, aditivos alimentares, suplementos alimentares, a gente tem um grande grupo de adjuvantes de tecnologia nutricional. Então, desde o leite enriquecido, esses aditivos alimentares que são usados para aumentar o tempo de prateleira, aumentar como espessantes, como edulcorantes, que são importantes para a indústria de alimentos, inegavelmente são importantes, mas precisam de um olhar atencioso. E aí o pré-treino está dentro da classe dos suplementos alimentares. Aí dentro dos adjuvantes de tecnologia nutricional, a gente tem um grupo de suplementos alimentares, que vão desde vitaminas, reposição de vitaminas, minerais, até
essas substâncias que são classificadas como suplementos pré-treino. E aí, na verdade, o termo pré-treino é um termo, entre aspas, é um termo vulgar, né? A gente tem suplementos que são suplementos ergogênicos ou suplementos termogênicos. E a gente chama eles de pré-treino porque popularmente eles foram consumidos, são consumidos por praticantes de exercício físico antes do treino. Então, é por isso que eles são pré-treino. Mas, na verdade, eles podem ser consumidos intra-treino, eles podem ser consumidos até pós-treino. Então, a gente criou o termo pré-treino no jargão, mas, na verdade, eles são suplementos ergogênicos, né? Que Carlos, ativam deixa o eu pegar esse metabolismo. bonde bom que você deixou aí, que agora eu fiquei curiosa com essa história, né? É um momento privilegiado desse podcast, a gente receber alguém aqui com toda essa pegada e de área complementar, área base, área necessária para a ciência da nutrição, né? Luana, vou te Farmácia, interromper ciência... também. Oi? Eu ouso dizer que talvez seja a área mais importante da nutrição, que é a área da definição das legislações dos alimentos, né? Não tô legislando em causa própria, não. Começou o lobismo. Eu fui dar uma moralzinha, pronto, já levo o braço inteiro, gente. Vocês sabem como é que é. Mas, Carlos, dito isso, né? Eu queria aproveitar isso, né? Esse diferencial da gente estar tendo você aqui com esse olhar de base, né? Forte da fármaco, da biociência. E você falou agora de uma questão que me parece que, né? É uma classificação, mas serve para, enfim, né? Na verdade, não precisaria ser somente dessa forma. E eu queria muito que você falasse para a galera que está em casa nos escutando, na academia, no ônibus, né? Existe uma classificação, existem agrupamentos, né? Enfim, é por finalidade. Quais são as principais finalidades aí quando alguém consome um suplemento pré-treino? Normalmente, o que está buscando do ponto de vista aí de ciências da saúde? Já que você puxou o bonde um pouco para a ideia da ciência básica, eu vou fazer a mesma analogia à ideia do hormônio, neurotransmissor, citocina. Quem define o nome é quem descobriu. Então, o pessoal da nutrição, de um modo geral, vai chamar essas substâncias de ergogênicas ou de suplementos alimentares ou adjuvantes da alimentação. O pessoal da educação física, da ciência do esporte, vai chamar um pouco de pré-treino, que o foco deles é o treino, o desenvolvimento da compleição física. E, bom, eu vou chamar de acordo com o contexto. Acho que, na verdade, a gente tem que pensar que, como eu disse, o pré-treino ele pode ser usado pós-treino. Então, cafeína é um pré-treino comum. Todo mundo já ouviu falar de que cafeína acelera o metabolismo. E aí, por isso, é tomado antes do treino. Mas ela pode ser tomada depois do treino. E isso não vai fazer ela ser chamada de pós-treino. O whey protein é um suplemento proteico. Eu não vou falar aqui de assuntos polêmicos, se funciona, se não funciona. Esse não é o meu objetivo, como eu disse lá no início para vocês. Eu não sou nutricionista, não estou apto a dizer se funciona ou se não funciona. E acho que até os nutricionistas podem divergir entre si da ideia do funcionamento. Mas, por exemplo, o suplemento proteico pode ser substituído por dieta proteica, hiperproteica. Então, o suplemento ele vai ajudar e ele foi desenvolvido pensando em grupos específicos. Então, em atletas de alto rendimento, por exemplo, eles são fundamentais. E o cara não vai conseguir comer 200 ovos, né? Pensando assim nessa analogia. O cara não vai conseguir tomar 10 xícaras, até dá, mas 20 xícaras de café antes de ir para o treino. Então, esses suplementos eles ajudam a aumentar o desempenho físico pensando em grupos específicos como atleta. Carlos, vou dar uma paradinha com você aí e Tá. vou aproveitar aqui agora, pegando esse gancho aqui, eu quero explorar um pouco mais esse assunto com você. Vou chamar a Camila. Camila, o que você está achando do nosso programa? Qual é a dica que você traz para a gente aí, em termos desse tema para os nossos ouvintes? Olá, Anderson, olá, Luana e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Para complementar o episódio, trago como dica 2 materiais. O primeiro é um vídeo que diferencia os pré-treinos e os termogênicos. O outro é um artigo de revisão de literatura que reúne os benefícios do uso do pré-treino à base de cafeína para praticantes de musculação.
Estes materiais podem ajudar você, ouvinte, a entender um pouco mais sobre esses suplementos e até mesmo com suas indicações e contraindicações. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Carlos, continuando um pouquinho, e por isso que eu te interrompi, você falou que esses suplementos pré-treinos, né, eles são muito utilizados para melhorar desempenho. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais substâncias que são utilizadas e quais são as suas principais ações no organismo que fazem com que elas sejam escolhidas para melhorar esse desempenho, principalmente durante o pré-treino. Especificamente do grupo que a gente está chamando de pré-treino, a gente pode chamar eles de ergogênicos, porque eles são substâncias capazes de acelerar o metabolismo. Então, a ideia central é fornecer moléculas que sejam biologicamente ativas, capazes de acelerar o metabolismo. Então, que vão ser capazes de agir sobre o sistema adrenérgico, de agir no hipotálamo, de aumentar a temperatura corporal, de acelerar a lipólise. Então, basicamente, a gente tem um conjunto de substâncias que aceleram o metabolismo. A cafeína é a principal delas. E a gente tem outras xantinas, a gente tem substâncias que são capazes de ativar o que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático, né? Que a gente chama de substâncias simpatomiméticas. Então, que são similares à adrenalina ou que se ligam a receptores de adenosina. A gente tem anfetaminas e metanfetaminas que são muito importantes farmacologicamente, então elas são aplicadas como fármacos, inclusive inibindo o apetite. Então, uma das estratégias para acelerar a lipólise é diminuir a ingesta de alimento e aumentar a temperatura e diminuir a ingesta de alimento. Então, se o cara tem ali um fenômeno anorexígeno, ele tem menos fome e ele queima mais rapidamente as suas reservas de gordura. Essa ideia funciona muito bem, lá no campo das ideias ela é ótima, mas ela também traz um monte de sequelas para o organismo, inclusive efeitos rebote. Então, por isso é importante a gente destacar que há uma prerrogativa do uso que depende da prescrição ou do acompanhamento por profissionais. Não apenas o nutricionista, mas o educador físico, o médico, o endocrinologista, o fisiologista do esporte. Então, vou puxar um pouquinho para a minha área. A biomedicina tem uma habilitação em fisiologia do esporte. Eu não sou fisiologista do esporte, mas existe essa habilitação. Então, é possível usar essas substâncias. E aí, vamos pensar no seguinte. Vocês falaram que gostam de história. Eu já contei a minha e vou contar um pouco da história da humanidade. Desde que a humanidade existe, a gente procura por fórmulas mágicas, elixires encantados. Então, se você olhar a mitologia hindu, se você olhar a mitologia asteca, a mitologia grega, todo mundo tem. Então, tem ambrosia, tem peiote, todo mundo tem substâncias que são, de alguma forma, elixires mágicos que aumentam a força. Pensa no... Não sei se a gente pode falar de personagens que são figuras públicas, né? Mas lembra do Asterix e Obelix? Ele tinha lá uma Pode falar poção, tudo, tomava a fale poção tudo, e... Carlos Fernando. Conte-nos tudo, sem cortes. Então, o Asterix e Obelix, lembra deles? O Asterix era pequenininho, tomava uma poção e batia em todo mundo, lembra? Basicamente era a ideia de que ele ia tomar um ergogênico, então ele tomava um desses black não sei o que da vida e ficava um monstrão saindo da jaula e ia lá e batia em todo mundo. Então, na cultura nórdica, na mitologia nórdica, também se tem essa ideia. Então, desde que a humanidade existe, se busca a ideia de que a gente pode usar elementos da natureza que aumentem a força. Os suplementos pré-treino trazem um pouco disso, porque pegam infusões de plantas das mais diversas, substâncias isoladas, como a cafeína, que vem, né, não só do café, mas também de
A gente tem cafeína no chá, na erva mate, tem cafeína em outras infusões. E, bom, o que que a indústria de alimentos pensou? Bom, vamos colocar isso dentro de uma cápsula, dentro de um comprimido, para facilitar a vida da pessoa que vai treinar, para o atleta receber isso antes do treino. Até aí, tudo bem. Isso está numa NICE, assim, tá ok. Só que não existem só atletas no mundo. Então, também tem o atleta de final de semana. Também tem. Aí o nosso trabalho sendo valorizado, galera. Um abraço para os atletas de final de semana. Então, tem os atletas de final de semana. Tem os praticantes de atividade física que buscam o benefício estético. Bom, a atividade física ela é importante. Não estou dizendo que ela não é, ela é super importante. O uso de recursos, o uso de ferramentas que aumentem o desempenho também é importante, mas deve ser acompanhado por um profissional. E eu vou chegar nos suplementos pré-treino dentro do contexto do laboratório, para vocês entenderem. Em 2016 ou 2015, não me lembro exatamente, mas por ali, houve uma série de casos de hepatotoxicidade que levaram, inclusive, a 2 transplantes de fígado e uma morte, decorrentes do uso de uma dessas substâncias pré-treino nos Estados Unidos. Isso levantou uma bandeira para a gente, assim, como levantou agora, ano passado, uma outra bandeira no final. Eu vou falar um pouquinho sobre o 50 ervas seca a barriga, mas levantou uma bandeira para a gente, assim, existe ali alguma coisa, um contexto que está pouco explorado. As pessoas morreram com hepatotoxicidade. Pessoas morreram, pessoas perderam o funcionamento do fígado e precisaram de transplantes. Então, E aí, Carlos, dentro desse caminho que você está chegando, eu acho fundamental, se você puder dar uma palhinha para os nossos ouvintes, que você está aí numa área super nova de nutrigenômica e estudando essa questão da toxicidade. Então, eu queria muito que, aproveitando que você vai falar do teu laboratório, você pudesse falar para a gente assim, o que você está vendo de futuro? Você falou, né, que tem algumas limitações, tem alguns suplementos que, inclusive, geram sequelas, né? Então, o que você está vislumbrando de futuro para essa área de pré-treino e o que vocês estão fazendo lá no laboratório para somar com esse futuro? Então, o que a gente espera, eu sei que é meio utópico, mas existe essa esperança. O que a gente espera é que em algum momento a gente possa ter melhores ferramentas de vigilância para a regulação de alimentos. Então, sobretudo porque esses alimentos têm princípios ativos. Então, não é simplesmente pegar um arroz e botar numa cápsula, ou pegar um café e botar numa cápsula, e dizer, tem 10 gramas de café. Não é isso, né? Então, você está colocando substâncias específicas. Então, o que eu vislumbro para o futuro é que a gente possa ampliar o diálogo com, com a vigilância, né? E eu acho que a academia tem esse papel fundamental, porque essa é a ponta da ponta, é além do consumidor, é todo o cenário global. Então, é chegar na ponta da ponta para que a gente possa fornecer subsídios científicos para dizer, olha, tem que regular de uma forma mais precisa a chegada dessas substâncias no mercado, inclusive na questão de importação e exportação, porque muitas dessas substâncias vêm importadas. O cara compra, o rótulo está em inglês, porque vem importado, e ele usa mesmo assim, e está tudo bem. Então, a gente entra também nesse ponto. E aí eu não estou dizendo que isso é uma questão da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas alimentos também são regulados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, de alguma forma, isso é uma estratégia que a indústria pode usar. Bom, se é mais vantajoso eu dizer que isso aqui é alimento, e aí eu vou botar no mercado, na prateleira, como
cápsulas de, sei lá, berries, qualquer berries da vida, vou botar aqui como cápsulas de alguma coisa, ou 50 ervas, e vou botar isso no. Isso vai ser regulado como alimento, porque são 50. Peguei 50 chás diferentes e botei dentro de um comprimido. E aí vai para o Ministério da Agricultura. Então, eu acho que isso é uma questão que é importante. E a segunda, talvez essa também é mais utópica ainda, é estreitar os laços entre a academia, a indústria e as agências reguladoras. Então, em países onde esse tripé está melhor concatenado, a gente tem uma funcionalidade maior de ambos, de todos. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o FDA, com um papel muito importante como regulador, muito próximo das indústrias e também muito próximo da academia. A gente tem na Europa também a agência de regulação, ela é muito próxima da academia, muito próxima da academia, não tão próxima da indústria, mas também próxima da indústria. No Japão também, então o Brasil ainda se distancia muito. Então a academia se encastela nas universidades, nos institutos de pesquisa. A indústria, por outro lado, se afasta, e aí existe uma ideia quase que se afasta da academia, e a agência reguladora ou regulatória, perdi a palavra, a agência reguladora, ela é quase que inquisitorial, ela tem um papel regulador, que é fundamental, mas ela está tão acima, assim, ela tá tão intocável, que ela conversa muito pouco tanto com a academia quanto com a indústria. E ela deveria, pelo contrário, ter o papel mais mediador, de aproximar esses dois lados. Então, eu penso assim, de perspectiva futura maior de todas, é a gente poder aproximar esses três eixos e a sociedade, né? Então, a gente ter quadrilateralizar esse contexto, aproximar a sociedade civil das agências, da, da indústria e da academia, e a gente teria um cenário mais produtivo para todos, né? Então, eu acho que dentro desse contexto é o que eu mais espero, assim, de vislumbro para o futuro. E aí, bom, a gente chega no, no contexto que eu estava falando da hepatotoxicidade dos pré-treinos. Foi associado, e aí eu digo que foi associado porque eles associaram lá o FDA e chegou a uma conclusão, mas não divulgou nada, não tem dado científico, só tem assim. Bom, o suplemento tinha cafeína, mas eles não consideraram isso tão importante. Só disseram, o suplemento tem o suplemento X, que eu não vou dizer a marca para não ser processado, mas se vocês procurarem na literatura vocês vão achar, porque está com o nome. Ele contém uma substância chamada DMAA-dimetilamina, que 1,3-dimetilamina, que é considerada hepatotóxica e por isso deve ser retirado do mercado. O fabricante mudou a fórmula, tirou essa substância e continuou comercializando. Hoje, no entendimento, em 2016 a gente olhou e pensou, é o DMAA, ele é a substância que está causando a intoxicação. O FDA disse, então é. E, na verdade, eu acho que não é isso, é uma sobrecarga de sistema, é a presença dessa substância, que é um simpático mimético, então uma substância que simula o efeito da adrenalina, com a cafeína, então, e na verdade com mais um monte de outras coisas, porque o extrato, né, ele tinha uma quantidade grande de cafeína, o extrato não, né, o suplemento, ele tinha uma quantidade grande de cafeína, uma quantidade grande de DMAA e um artifício que a indústria usa chamado proprietary blends. Então, a gente tem blends do proprietário, onde o proprietário não é obrigado a dizer, por sigilo de patente, quais são os componentes desse blend. Na verdade, ele precisa dizer
o que tem, mais ou menos, mas ele não precisa dizer quantidade de nada. Então ele diz lá, tem teacrina, tem extrato de mucuna prurens, tem teacrina, tem extrato de mucuna prurens, tem extrato de citrus aurantum, tem tirosina, carnitina, mas não precisa dizer quanto, né? E isso é uma problemática, porque, e aí, inclusive, assim, no rótulo do pré-treino, não diz modo de uso, não tem bula. Então, não diz se o cara pode tomar 1 comprimido ou 10 comprimidos antes do treino. Tem a pessoa que vai tomar 10 comprimidos antes do treino e vai ter alguma consequência com isso. Então, esses proprietary blends, eles são problemáticos porque a gente tem uma ideia do que tem, mas não sabe exatamente. É igual a fórmula da Coca-Cola, né? Se a gente passar num HPLC, a gente descobre o que tem. Mas se a gente publicar o que tem, a gente é processado, porque a gente descobriu a fórmula da Coca-Cola. Não eu ser processado, porque eu estou falando da fórmula da Coca-Cola aqui. Mas a ideia é essa. Os pré-treinos, eles têm um monte de, de coisas que podem ser legais, e assim, eu não estou dizendo que, então não pode ter. São legais, mas é importante entender que o cara tem que ser acompanhado. E aí, depois a gente entra numa problemática do exame de laboratório. É que o plano de saúde não aceita que o nutricionista peça, mas o nutricionista tem que pedir como é que ele vai acompanhar se ele não sabe, por exemplo, como é que estão as transaminases hepáticas desse cara. Então, tem todo um contexto aí também da multidisciplinaridade da saúde. Então, e Carlos, talvez tenha que leve uma reflexão maior para a gente no futuro. aproveitando esse lado de multidisciplinar, esse lado um pouco mais subjetivo, né? Eu queria mudar a nossa conversa agora para um lado que a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada, escolha uma imagem, né? Vou pedir até para a nossa equipe projetar essa imagem aí, que ilustre um pouquinho a relação, o que você pensa da ciência, da nutrição. E a gente queria, para quem não está nos vendo, né, no canal do YouTube, a gente vai deixar disponível essa imagem no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Mas eu queria que você descrevesse um pouquinho essa imagem e dissesse por que você escolheu essa imagem tão importante. Eu olhando ela, às vezes eu fico um pouco distante do que a gente falou um pouco aqui do suplemento, né? A gente está vendo aqui uma foto tão bonita. Então, eu queria que você dissesse o motivo que você escolheu essa imagem para a gente. Eu escolhi uma imagem que retratasse um pouco da ideia do nutracêutico. A gente acabou indo por um caminho meio regulatório, mas, na verdade, essas substâncias que são bioativas em qualquer contexto, elas estão presentes nos alimentos. E aí eu acho que existe uma tendência futura e cada vez mais presente na nossa vida, que é a ideia de que alimentos são medicamentos, alimentos são medicamentos, não, alimentos agem como medicamentos, alimentos podem ter efeitos terapêuticos, efeitos tanto benéficos quanto prejudiciais, porque medicamento em excesso também mata. Então, o Paracelso disse lá, né, em 1600 e alguma coisa, sola doses facite veneno. Então, é a dose que faz o veneno. Então, a diferença entre curar e matar é a quantidade daquilo. E, bom, eu escolhi essa imagem porque ela retratava mais ou menos um pouco da ideia do nutracêutico. A gente não deve construir a ideia de que a gente vai substituir a comida por cápsulas, né? Que a gente vai se nutrir tomando pozinhos, que a gente não precisa disso, a gente tem que, inclusive, fazer o caminho contrário. Incluir alimentos que sejam ditos funcionais, que tenham alegações funcionais na nossa dieta, para que se obtenham melhores benefícios à saúde. Então, o que eu queria que ficasse como ideia é que talvez existissem ou existam, entre aspas, pré-treinos naturais muito mais, talvez,
bem-sucedidos do que encapsular substâncias isoladamente, porque isso de fato pode prejudicar a nossa saúde. E aí, na verdade, consumir substâncias que aumentem de alguma forma esse efeito ergogênico, esse efeito termogênico, aumentem o metabolismo, pode ser uma saída interessante como componentes da dieta. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. É isso mesmo, Luana? Ou ela? Meu Deus, tocou a musiquinha, temos que encerrar, infelizmente. Professor Anderson Teodoro, chegou ela, inclusive na hora da virada do jogo, tipo o Fla-Flu no finalzinho, assim, pá, né? Você viu aí que o companheiro de área, no final, fez um belo levantar de cartazes pela saúde coletiva, pela comida de verdade. É isso aí, fantástico, é assim que eu gosto, as áreas caminhando juntas. Mas, enfim, brincadeiras à parte, Carlos, eu queria muito agradecer a tua presença, a tua soma, o teu olhar privilegiado para o nosso podcast e para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, e agradecer mais uma vez a você. E também queria agora que a Bianca entrasse com tudo para relembrar os nossos ouvintes aonde eles podem escutar outros episódios, onde eles podem ver mais detalhes, inclusive trocar com a gente pelas redes sociais, pessoal. Manda sugestão de tema, manda sugestão de convidado, que a gente vai ter um prazer de somar com vocês e trazê-los para cá. Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Bianca. Carlos, agora eu queria, enfim, poder te passar a palavra para que você pudesse deixar aí últimas reflexões, últimas considerações para o nosso podcast, para os nossos ouvintes e a galera que está nos vendo no YouTube. Gente, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, de trazer um pouquinho do que a gente faz no laboratório. Eu acho que talvez tenha faltado um pouco de dizer assim, né, as alegações dos pré-treinos envolvem o fat burning, queimar gordura e tal. E o que a gente viu, de alguma forma, é que esses suplementos eles ajudam a queimar, entre aspas, também o nosso DNA. Então a gente vê toxicidade ligada a alterações genéticas, o que é um problema, mas isso aconteceu em doses muito altas, ou que significa que envolveria uma sobrecarga ou uma overdose. E assim, eu acho que o recado mais importante que eu queria deixar para a população, para a galera que está ouvindo a gente aí, que usa pré-treinos, que faz exercício físico, é que não tem problema usar. Eu não estou aqui levantando uma bandeira contrária ao uso de suplementos, mas busca orientação. Acima de tudo, a gente tem que buscar orientação. Procura um profissional da saúde, um profissional de educação física, um profissional da nutrição, um fisiologista do esporte. Procura um cara que tenha formação para te acompanhar, porque, de alguma forma, talvez ele encontre até alternativas que possam entrar no seu prato e não ser um comprimido. Então, e talvez ele use até um comprimido, né? Depende de cada pessoa, né? Tem que pensar que a gente está caminhando cada vez mais para uma ideia de medicina de precisão. Cada pessoa é única, tem características fisiológicas individuais muito peculiares e cada um vai responder de um jeito. Então, é importante estar acompanhado de um profissional de saúde, né? Acho que pensar que a saúde é o maior benefício que a gente tem na nossa vida, né? A nossa saúde é o nosso maior benefício, a gente tem que estar acompanhado de profissionais da saúde. Agradeço mais uma vez pelo convite, de poder falar um pouquinho aqui do que a gente faz lá no Lab e contribuir para a nossa sociedade, né? Para trazer a relevância da discussão do tema para a nossa sociedade. Obrigado, Carlos. Obrigado, Luana. Obrigado a você aí que ficou acompanhando o nosso programa hoje, o nosso podcast Ciência da Nutrição.
Foi um programa, acho que, bastante importante. Tenho certeza que Carlos teria milhões de outras coisas para falar. A gente, com certeza, teria muitas outras perguntas. Mas a ideia do programa é essa, né? A palavra de hoje foi justamente essa. A gente está basicamente buscando uma primeira orientação para você. Então, e a orientação é essa: buscar um profissional de saúde. A gente sabe que nesse assunto não vai ser o nosso podcast que vai impactar e mudar todas o seu dia a dia com as informações que a gente está aqui, mas a palavra mais importante é justamente essa: a gente vai te orientar a buscar o caminho correto, ao caminho da saúde através do profissional de saúde. Se você chegou até aqui, até esse finalzinho, marque a gente aí no canal do YouTube, continue se inscrevendo aqui, ative as notificações. Muito obrigado a você que chegou hoje pela primeira vez. Divulgue o nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.